Olá, saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Diário Desportivo. Trazemos para si informações relacionadas ao desporto nacional e internacional. E hoje não temos o nosso comentador residente, mas sim temos um convidado especial, este que é um astro no desporto nacional. Senhor Mongane, bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigada. Sim, Senhor Mongane, pode falar um pouco de si, de como o Senhor Mongane entrou no desporto? Goli, em primeiro lugar, desejar aos espectadores um feliz dia. Chamo-me Antônio Paulo Munamo, nascido em Maputo, com 58 anos e técnico de seguros. A minha entrada em desporto iniciou-se em 79 como praticante de atletismo. Por pouco tempo nos Jogos Escolares participei no ZIP 16, que pertencia à Escola Primária do Alto Maé. E de seguida fui convidado em 80 a praticar o desporto do boxe no Clube Ferroviário de Maputo. E também por pouco tempo, e em 80, nos finais, emigrei para o desportivo, a convite de colegas da escola a praticar o futebol no grupo desportivo de Maputo, onde estive presente de 80 a 88. E fiz todas as camadas de formação. Logo nas escolas de jogador, o meu primeiro treinador foi o Eurofilin da Graça. E éramos colegas com Gentil Escrivão, tive atletas como Suério, Hélio, Os Milagres e Joca Estevão, jornalista do jornal Desafio, e foi progredindo iniciados, juvenis, júniores, onde estive lá nos Balanhares, com os Casimiro, Amarildo, Carlito, João Inácio, e o Manuel Balói, que é o atual treinador adjunto de Ferroviário de Maputo. E o Manuel Balói fomos colegas desde os iniciados no Esportivo de Maputo. Embora ele interrompeu a carreira, foi ao Machaquém. E regressou ao Desportivo e mais tarde retomou o Machaquém, onde foi atleta da Seleção Nacional, é simplesmente conhecido. E sempre fazendo as duas modalidades, o futebol e o boxe. E depois passei para Matone, nos Senos e no Laticínios, e fiz o campeonato da segunda divisão do Laticínios, e mais tarde fui a Hidromoc com o Mr. Nunes, e essa é a ligeira trajetória como futebolista. E também fiz um pouco de futebol de salão pela equipe da Petromoc. E quis estar presente e tinha sido convidado para fazer parte da ASIS, mas a equipe foi à falência. E sempre ligado ao boxe. E ligado ao boxe, que era a minha área, devido a uma operação na hérnia, não podia praticar mais o boxe devido ao esforço físico. E em 85 fui convidado pelo malogrado Jorge Amado, na altura era o árbitro, era o único juiz internacional, e promoveu um curso de árbitro onde fui o melhor. Tive uma premiação ali para Nampula, estar presente no campeonato que assisti em 87. E de seguida nunca mais parei. Teve muitas formações com instrutores russos, instrutores americanos, alguns cubanos, e arbitrei muitos jogos internacionais. E também dedicava à formação. E tenho orgulho de dizer que de Niassa, Maputo, todos os oficiais do boxe saíram das minhas mãos. Fui aos quartéis, formei, e fui a alguns movimentos associativos, formei oficiais do boxe. E tenho orgulho hoje em Moçambique termos a média 17, de 12 a 13 árbitros internacionais, com 2 e uma estrela. Muito bem. Então, Sr. Mongane, o Sr. Mongane praticou 2 modalidades, neste caso o futebol, assim como o boxe. Qual dessas 2 o Sr. Mongane praticou com mais paixão, ou qual sempre foi a preferida do Sr. Mongane, ou nem por isso?
Futebol é sempre paixão de qualquer adolescente. E tive muita paixão, mas sinto-me que foi muito valorizado pelo boxe. E esqueci de informar, não só essas, pelo árbitro de ajuizamento, também fui árbitro de basquetebol. Fui da mesma formação com o Marcos Abdal, os atores internacionais, Arthur Bandeira, Anastácio Monteiro, Nelson Johan, são da minha formação na arbitragem de basquetebol. Tive 2, 13 anos que fui arbitrar. Idem para o futebol. Tenho a formação 88 de árbitro de futebol, embora não tenha feito nenhuma assistência, mas tenho certificado como árbitro de futebol. E a modalidade que acho que senti-me valorizado é o boxe. É uma modalidade de coração. Estamos em conversa com o Sr. Monlane, este que é um astro do desporto nacional e que também é formado, é licenciado, neste caso, em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Pedagógica e também é mestre em Administração Pública pela mesma universidade. Sr. Monlane, como é que é conciliar a vida profissional com o desporto? E nunca faltou espaço para quem adora, faz uma atividade pelo carinho. E realmente tive o primeiro ano da primeira turma na Politécnica, na altura ISPO, de Direito. Com os meus colegas de turma, tenho em mente os colegas da classe, o senhor Sebastião Moussanhane, na altura era diretor nacional das prisões, e há pouco tempo foi governador da província de Inhambane, em substituição do atual presidente da República, o Daniel Chapo. Foi meu colega na ISPO, na primeira turma do Direito, e em 94. E em 95 consigo, uma vez que os custos eram elevados, e na altura era funcionário da empresa nacional dos petróleos, Petromoc, e na Matola não era fácil todos os dias chegar a Maputo a tempo e horas, então optei por trocar o curso, fui à UP, onde me formei, tive a licenciatura em Recursos Humanos. E de seguida, em 95, fiz mestrado em Administração Pública na UP. Há 2 anos terminei o mestrado em Recursos Humanos na Universidade Joaquim Chipande. Exatamente. Muito bem. Sr. Monlane foi também diretor técnico da Federação Moçambicana de Boxe. Exatamente. Por um período de aproximadamente 20 anos. E fui convidado em 92 por o Sr. Sam Good para vogal da Federação. De seguida, o Sr. Caldeiras esteve também por 5 anos no tempo do Sibir Cludes como diretor da Federação Moçambicana de Futebol, do boxe. Assim como trabalhei também com o Sr. João Luís Caldeira como diretor técnico da Federação Moçambicana do boxe. E foram áreas de veras relevantes, importantes na sociedade. Foi nos períodos mais elevados que o boxe fez-se representar. E especialmente o período dos Jogos Africanos, onde, fora de ser diretor técnico, ocupei o cargo de focal point da Federação Moçambicana de Boxe. Era o representante do boxe ao COJA. E toda a competição estava acima de mim. Muito bem. E o futsal? Temos também aqui a informação que o Sr. Monlane foi diretor do departamento de futsal da EMOS. Foi ou é? Era delegado. Exatamente, era a estrutura responsável na altura que esteve lá a representar o futsal da EMOS. E
numa letargia de aproximadamente 20 anos que não se praticava o desporto. Fomos das pessoas que reativamos a cultura de desporto na IMOS. Já tinha iniciado na Petromoc, também era responsável, embora era atleta, e passei para a IMOS e também reativamos o desporto na empresa. Tínhamos o futsal, e participávamos em competições entre seguradoras, competição entre as empresas públicas, e hoje em dia o futsal cresce bastante. Sr. Molhano, fale-nos um pouco do Titanic T3, este campeonato recreativo que abrange um número elevado de participantes, assim como um número elevado de adeptos. Como é que tem sido esse campeonato? Para mim, julgo que o Titanic é a competição de futebol recreativo com o maior número de assistência a nível do país. E é um campeonato que, em média, por jornada, consegue já representar acima de 6 mil espectadores. E isso já foi visualizado por diferentes estruturas. Mesmo o Estado tem se aproximado por ser uma competição de grande importância, grande relevância, tem chamado muitos bairros a participarem, a criar uma assistência enorme de um valor desportivo que precisa ser acarinhado. Deveria ter outro tratamento. Pois bem, e como árbitro do boxe, quais são os maiores campeonatos que o Sr. Molhano já teve oportunidade de dirigir como árbitro? E como oficial do boxe, já participei, mesmo sem graduação, algumas competições africanas. E já estive em campeonatos africanos do boxe. Mas o mais relevante foi o campeonato realizado em Moçambique, os Jogos Africanos. Embora não como árbitro oficial, como árbitro, nem juiz, mas como oficial da competição. Foi o período mais marcante da minha vida. Mas o maior foi há um ano, quando fui nomeado para árbitro internacional do boxe. Pois bem, Sr. Molhano, vamos aproveitar a experiência que o Sr. Molhano tem no desporto e vamos fazer breves comentários em relação ao nosso Campeonato Nacional de Futebol. Este que está a apresentar algumas dificuldades neste momento com relação à movimentação dos atletas. Tivemos a situação da equipa do Teste África, que teve que pernoitar no aeroporto para depois chegar e competir. O que o Sr. Molhano tem a dizer com relação a essas dificuldades que o país está a enfrentar nesta situação de locomoção dos atletas para o nosso campeonato Moçambique? Como agente de desporto, é lamentável a situação que está acontecendo com a modalidade rainha, nesse caso é o futebol, especialmente o Moçambique. E é bem sabido que ela está num período de reestruturação e esses efeitos vão ser contagiosos em todas as vertentes da sua realização da competição nacional. Nesse caso, falamos do Moçambique. E há 2 semanas atrás foi cancelado o campeonato, o Moçambique, devido à reestruturação da própria organização. Mas nem com isso valeu. É o que se viu, é o que se notou nesta semana. O jogo marcado para sexta-feira foi adiado para o sábado, e do sábado foi adiado para o domingo, mais uma vez no domingo para segunda-feira. É carregado um clube profissional ter que se deslocar 250 km via terrestre de noite para chegar à cidade da Beira. São 210 a 215 km de Chimoio para a cidade da Beira. E é sabido que sempre que viajamos necessitamos de 2 horas para fazer o check-in. Às 23 horas a equipe
uma vez que o voo estava marcado às 2h55, 23 horas, 0 horas, a equipa estava a chegar à cidade da Beira. E antes de movimentar-se ao check-in, foram ditos que o voo só seria às 5 horas. E perguntaram no aeroporto, é sabido o tempo que nós estamos, é um tempo extremamente frioso, e os bancos e ferrudos, os bancos estão nos aeroportos, a equipa pernetou, conseguiu sair da cidade da Beira às 5 horas, chegando a Maputo às 6h20 horas. Só chegou ao hotel às 7h30, 8 horas, para fazer uma partida de futebol às 14. Não era possível. E é desumano aquilo que se deu à equipe de Testa África. E com isso o jogo foi remarcado para hoje às 14 horas. É sabido que não vai trazer aquela graça que era desejada. O Ferroviário de Maputo é uma equipe que carrega muitos adeptos. E as pessoas são funcionários, temos todos a fazer ao longo da semana. A moldura humana que deve ser presenciado ontem há de ser diferente daquela que será hoje. E é um aspecto que o Ferroviário deve também apresentar. Mas, enfim, é a nossa realidade. O jogo, primeiramente, vai se realizar hoje e já está carregue de muitas enfermidades. Mas é a realidade que o país atravessa. É sabido que os aeroportos, a LAM, possui apenas 2 a 3 aeronaves, está no período de aquisição e vai ser difícil, porque não é só de futebol que a LAM vive e tem muitos compromissos com outras entidades também, e a movimentação dos próprios passageiros, dos diversos passageiros, e realmente vai ser um período antes da haver a reposição, vai ser um período calamitoso para o desporto nacional. Corremos o risco de este ano até não terminamos o campeonato, se continuar nesse sentido. Tivemos essa situação do Testa África de Chimoio, que teve essa dificuldade para se fazer presente em Maputo para este jogo contra o Ferroviário de Maputo. Tivemos uma surpresa no Moçambola, uma equipa que acaba de entrar, que subiu da 2ª divisão para a 1ª divisão, neste caso, que foi a equipa do Xingalo de Tete, que ganhou a equipa do Black Bulls por 2-0. Senhor Monjane, e este resultado surpreso? Tenho a parabenizar o treinador Turito pelo trabalho que vem ficando na província de Tete. Ele já demonstrou a veia ganhadora desde os tempos outroras que esteve no Ferroviário de Nacar e Ferroviário de Nampula, onde não foi tão feliz. E vimos a enchente que aconteceu no estádio 25 de setembro na cidade de Moatize. Foi um futebol da primeira qualidade. Estão de parabéns os adeptos de Xingá, em especial a própria província de Tete. É um guia provisório, mas com todo o mérito. E temos neste momento o Xingalo de Tete a liderar a tabela classificativa. Embora ainda não terminaram os jogos da 5ª jornada, mas eles estão, por enquanto, a liderar a tabela classificativa. 5 jogos, 11 vitórias, é sinal de um bom trabalho. Estão de parabéns. É verdade. Entretanto, temos o nosso presidente Faisal Cidade, que foi elegido como o presidente da comissão organizadora do CAN Sub-17, Sub-20 e Sub-23 em masculino. Senhor Monjane, o que acha dessa eleição ao nosso presidente da Federação de Futebol? Primeiramente, é um orgulho para o próprio país. No início deste ano, o presidente Faisal foi nomeado vice-presidente da CAF. Esse é um mérito nunca atingido após a independência. Isso demonstra um certo valor com a personalidade do próprio presidente da Federação Moçambicana do Futebol, pelo trabalho que Moçambique vem desenvolvendo. Embora na parte de estruturas esteja a educar. Há 15 dias atrás esteve cá no país uma comissão da CAF e a inspecionar os recintos desportivos, e um dos sítios que foi aprovado e achou-se que tinha condições para a realização do CAN
e foi o campo da Black Bulls. E realmente isso elevou a cota do nosso presidente. E realmente notou-se que algum trabalho Moçambique vem fazendo. E acho que isso pesou na balança para a indicação do presidente Faisal como presidente da organização CAN Sub-17, 20 e 23. E viram a capacidade técnica, a capacidade intelectual e a capacidade desportiva que ele pode criar junto a essa comissão da organização. E é um belo feito para o país, temos que trabalhar mais, mas também devemos melhorar muito. Temos técnicos, capacidades em diferentes vetores no desporto nacional, temos técnicos especializados em treinamento, planificação desportiva e planificação estrutural, e isso vai ajudar o país a crescer, ajuda a crescer o país. E é um marco importante para os amantes de desporto em país a indicação de Faisal como presidente da organização do CAN de masculinos. É desta forma que encerramos o nosso programa com esta indicação de que o presidente da Federação Moçambicana de Futebol foi indicado como presidente da organização do CAN Sub-17, 20 e 23 em masculinos. Isto mostra muito trabalho, mostra que o país está a trabalhar, mostra que a Federação Moçambicana de Futebol está a trabalhar, mas também é necessário que trabalhemos um pouco mais para alcançarmos mais do que isso no nosso país. Moliane, últimas considerações. Agradecemos pela sua presença. As considerações finais, agradecer o convite da Mais TV, formulou e estando disposto nas próximas ocasiões, e de seguida uma pequena chega aos atletas amantes do futebol, o que se verificou ontem em Nacala, após a vitória do Faisal de Nampula sobre a equipe de Bahia de Pemba. Houve sapatismo, agressão aos delegados de jogo, ameaça aos árbitros e por fim aos próprios atletas oriundos, não oriundos da província de Cabo Delgado, mas das diferentes províncias, em relação ao resultado verificado, à versão verificada. Não deixa marcha ao nosso desporto. Somos um país pela igualdade nacional e pela mesma cultura desportiva. E também para parabenizar o treinador Zainadine Mulungu pela vitória alcançada e desejar boa sorte ao treinador Vitor Mayamo, que melhores dias virão, melhores resultados virão para a província de Cabo Delgado, especialmente para a Bahia de Pemba. É realmente complicado quando enfrentamos situações de violência física, assim como psicológica no nosso desporto. O desporto é uma festa, o desporto cria disciplina e o desporto educa. Façamos do desporto uma festa como é. Muito obrigada a todos pela presença. Desta forma terminamos o nosso programa Diário Esportivo. Esperamos por si nas próximas edições. Obrigada.